Deus. Só Deus para ter misericórdia de nós. Só Deus para nos livrar dos pensamentos ruins deste mundo. Só Deus. Você talvez está aqui nessa noite cheio de interrogação. Por que isso? Por que aquilo? Por que eu não consigo ser batizado com o Espírito Santo? Por que eu não consigo ser feliz? Por que eu não consigo ser feliz? Existe, meu amigo e minha amiga, no mundo uma força contrária que ela trabalha. O campo de trabalho dessa força contrária é na nossa cabeça. Você está dormindo, esse mal ele trabalha na tua mente. Você está andando, esse mal trabalha nos teus pensamentos. É por isso que o Senhor Jesus, Ele veio para nos ensinar como que nós devemos lutar contra essas entidades espirituais. Você pode observar que às vezes você se depara com um sentimento de desespero quando você começa a olhar para o lado, para o outro, e você não vê uma saída. É porque essas forças malignas, ela tem trabalhado na cabeça dos incautos do povo, das pessoas, para tirar o verdadeiro propósito dela. Você pode observar que nas redes sociais, o que tem mais crescido? A palavra de Deus ou as brincadeirinhas? Não é? O camarada lá na casa dele sem embolsar, olhando a outra moça dançando lá, o cara ganha milhões de visualizações. Tudo isso é para distrair você, para distrair a mim. Mas quando você coloca uma coisa séria, é 2, 5 pessoas, 6 pessoas, porque o mal, ele tem trabalhado para distrair a humanidade. As pessoas não estão percebendo que o mundo, ele está entrando em um colapso. A economia deste mundo está entrando em um colapso. Mas você não percebe porque você não entende de quê? De economia, de dinheiro. Você vê que na cabeça das pessoas o amor já não existe mais. O amor é o meu dinheiro, pastor. Você pode observar, se tu tem dinheiro, você tem amigos. Se você não tem dinheiro, tu anda o quê? Só. Porque a sociedade foi projetada desta maneira. Mas Deus, Ele diz na palavra dEle que veio para que nós venhamos ter vida. Não é só a vida, porque a vida nós já temos. Mas cadê a abundância que nós não temos tido? É porque nós temos redirecionado a nossa força para aquilo que de fato, de verdade, não é o que? Necessário. Nós temos direcionado
a nossa força para o mundo material, não para o mundo espiritual. Você tem que saber que você não é um ser somente físico, você é um ser o quê? Espiritual. E se você não alimenta o teu ser espiritual, que é a sua mente, você fica confuso. Aí você fala, eu não entendo. Porque esse pastor Ivanildo, esse cara é meio doido, ele e a mulher dele, sai de um propósito, entra em outro, sai de um jejum, entra em outro. Misericórdia, eles são doidos, é? 3 horas da manhã sobe monte, 5 horas da manhã tá fazendo volta, correndo risco de vida. Mas é porque eu estou alimentando a minha mente. Você pode observar, sem medo de errar, de janeiro para cá, do dia 1º para cá, sua mente anda meio conturbada. Quem concorda comigo? Não anda? Não anda uma guerra na mente desgraçada? Uma confusão, uma entrelação de pensamentos sem propósito, sem definições. Por quê? Esse não é um ano normal. Esse não é um ano normal. Esse é um ano da libertação, da honra e da prosperidade. E tu acha que o diabo vai deixar você tomar posse disso? Eu preguei isso para vocês antes do ano começar. Eu falei isso para vocês antes do ano começar, quando nós estávamos nas guerras junto. Eu preguei para vocês. E o mal não quer que você seja honrado. O mal não quer que eu seja honrado. O mal não quer que você cresça espiritualmente. Porque se você crescer espiritualmente, você vai ter a mente de quem? De Cristo. E se você vai ter a mente de Cristo, você vai fazer os propósitos de Cristo, que é ganhar almas, que é fazer com que o reino dos céus cresça. É por isso que eu vou colocar a mão na tua cabeça hoje. Deus falou comigo de madrugada. Eu senti uma guerra na minha mente. Eu falei, se eu que me santifico constantemente estou em guerra, imagine eles. Imagine essa pessoa que me assiste aqui. Você precisa estar pronto para Jesus. Jesus falou de santificação. Jesus falou agora de mente. Amanhã ele vai falar das armaduras. Você tem colocado a armadura de Deus? Você tem se revestido com essa armadura? Quem é que pode entrar em uma guerra sem armadura, meu amigo e minha amiga? Quem é que vai para a guerra sem uma armadura? E você talvez está fazendo guerra sem a armadura de Deus, que vai ser falado amanhã pela pastora Rose. Hoje eu vou falar da sua mente. Deus, Ele quer que você entenda que a guerra não é física, a guerra é espiritual. É um cansaço maluco que muitas das vezes você sente para não buscar a Deus. Mas se fosse para qualquer outra coisa, você tinha disposição. Mas quando se trata de Deus, você entra em desânimo. Olha o que Deus diz aqui no livro de... Vou te falar o livro daqui a pouco. Está escrito assim lá no site. A proteção da mente é um tema muito importante na Bíblia, pois a mente humana é uma arena
é uma área aonde as batalhas espirituais acontecem. A Bíblia nos ensina como devemos proteger a nossa mente, para evitar que pensamentos negativos, pecaminosos ou desconstrutivos dominem os nossos corações e nossas ações. Aqui estão alguns princípios bíblicos fundamentais sobre como proteger nossa. Enquanto está aqui, é uma guerra. Quando cai aqui, já consumou. Se cair aqui é um problema. Ele trabalha na sua mente, na nossa mente, e depois ele faz o quê? Desce. Se desceu, já entrou nas emoções, que é a alma. O diabo está atrás. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou até abaixar um pouquinho aqui. Quero que você me responda, por favor. O diabo está atrás da sua alma, do seu corpo ou do seu espírito? Bora, pessoal. Por que alma? Por que alma, pessoal? Porque a alma tem sentimento. A alma veio da essência de Deus para você. Ele fez isso, ó. Soprou de dentro dele. Você já viu aquela pessoa quando está com algo ruim dentro dela, quando ela faz assim, ó? O que sai de dentro dela? Uma podridão, não é? Você já viu aquela pessoa com câncer no estômago? Quem já presenciou, já teve perto? Não é um odor terrível. E Deus? Quando Deus ele joga de dentro dele, meu amigo, a essência dele em cada um de nós. É isso que o diabo tem ódio. Ele não pode tocar em Deus, então ele vai tocar na essência que é você, a alma. E para você proteger a sua alma, você tem que proteger a sua mente. A única maneira de o mal entrar dentro do nosso coração é quando você protege a sua mente. Ele só pode penetrar quando você não protege a sua mente. A Bíblia diz que tinha um casal chamado Ananias e Safiras. Eles tinham uma propriedade. Essa propriedade foi vendida por um determinado valor, porque eles pertenciam à obra. A Bíblia diz que eles combinaram entre si nos seus pensamentos e eles mentiram para o Espírito de Deus. Eles não protegeram a sua mente e entrou para onde? Por que deixaste Satanás encher o seu coração? Morreu espiritualmente. Naquela época ele morreu fisicamente, hoje morre espiritualmente. Você passa a ser uma pessoa, quando você começa a deixar esse sentimento entrar dentro de você, a uma pessoa sem propósito, uma pessoa desmotivada para tudo e para todos. Até para você comer você é desmotivado, pessoal. Para tomar banho. Se alguém conta um sonho para você, você despreza.
Você quer o seu sonho realizado. Mas para que o meu sonho seja realizado, eu tenho que desejar que o meu próximo também seja realizado. Qual é o papel do pastor Ivanildo e da pastora Rose? Não é realizar dentro de cada um de vocês que me assistem, dos que estão aqui, um sonho realizado? Um propósito realizado? Através de um ensino, através de uma disciplina, através de uma reclamação, através de uma orientação, através de uma atenção, através de um aperto de mão, através de um abraço, de um sorriso. Então você tem que ter muito cuidado. Aquele casal não guardaram a mente. A Bíblia diz que Jesus ele escolheu 12 discípulos, mas Satanás conseguiu entrar no coração de um deles, que foi quem? Judas. Judas, ele fez o processo da obra de Deus todinho, pessoal. Ele libertou as pessoas, ele batizou as pessoas, ele deu comida para as pessoas. Ele não era traidor ainda. Mas a Bíblia diz que um certo dia, quando ele viu que Jesus não ia ser o rei, porque o propósito era fazer Jesus o quê? Rei. Pô, Jesus rei, eu vou arrebentar. Eu sou o discípulo da parte o quê? Da parte o quê? Financeira. Poxa, eu sou o cara. Eu sou o administrador financeiro de Jesus. Jesus, como Jesus, o negócio já é bom. Imagine quando Jesus for rei. Não era a proposta do judeu? Não era a proposta? Vamos fazê-lo rei. Só que quando ele viu que Jesus não ia ser rei, Satanás trabalhou na mente dele. Vende ele. Vende ele. Satanás ainda não tinha entrado no coração. Quando ele pegou o quê? As 75 moedas de prata. Não é verdade? Não é verdade? Que 75 moedas de prata é essa? Só se for na tua Bíblia, tá vendo? Porque você não entende as coisas de Deus? Porque você não lê a Bíblia. Foi 2 moedas de prata. Amém? Amém? Foi 2? Que Bíblia é essa? Você tá vendo porque não muda? As 1000 moedas de prata, quando Judas botou a mão nela, amém? Amém? Que 1000 moedas é essa? Foi quantas moedas? Foi quantas moedas? 30 moedas. A Bíblia diz o que entrou nele? Satanás. Jesus estava na Santa Ceia com eles. Pode sentar. Jesus estava na Santa Ceia com eles. Quando ele tocou no pão molhado, a Bíblia diz que Satanás entrou dentro dele e foi revelado o traidor, porque ele deixou o quê? A mente dele se encher de corrupção, de desejos malignos. Você está vendo porque o mundo está aí assim? Você está vendo porque está essa guerra aí política? Né? Trump, Lula, não está uma guerra? Não está uma guerra para poder dominar o governo? Bolsonaro, não é? Querendo dominar o país. E o povo? E o povo se contenta com qualquer coisa. Então, quando ele percebeu que Jesus não ia ser rei, ele falou, poxa, pensei que ia arrebentar. Ele se arrebentou, ele se vendeu. E quando ele viu que fez a besteira de trair Jesus, quem já estava dentro dele? Quem? Satanás. Ele jogou as moedas.
Aquela moeda já era uma moeda maldita, nem os sacerdotes queriam. A Bíblia diz que aquelas moedas foram compradas um terreno. E nesse terreno o que é que Judas fez? Amém? Por quê? Porque eles não guardaram a mente. A Bíblia diz que o homem mais manso da terra, chamado Moisés, ele não guardou a mente. Deus falou para ele assim, ó, dê de beber para o povo. Bate uma vez na rocha. Ele foi lá e bateu 2 vezes na rocha. A rocha veio água e o povo bebeu a água. Deus lá do trono dele falou assim, Moisés, sobe a montanha que eu quero trocar uma ideia contigo. Quero falar contigo. Você está vendo aquilo ali? Olha lá. Você só vai ver, mas não vai tocar e nem tomar posse, porque ele desobedeceu a palavra de Deus, porque ele não guardou o quê? Ele agiu com o quê? Com as emoções. Nessa vida você não pode agir com as emoções. Se você agir segundo a vontade do teu querer, você acaba perdendo o propósito. Deixa eu te explicar uma coisa. O mal, ele só tem força sobre você quando você entra no campo de batalha dele. O campo de batalha dele é o quê? A carne. A carne é sentimento. Se eu te dar um beliscão aí agora, tu vai ficar feliz comigo? Você vai ficar como? Bora, pessoal. Com raiva. Na hora ativa o quê? O gatilho do sentimento. Amém? Então, você precisa guardar a sua mente. Eu, para me proteger, eu não vejo reportagem. Eu não sei o que acontece aí fora. Eu não sei quem ganhou, quem perdeu, quem matou, quem viveu. Os meus repórteres é vocês que trazem as informações. Eu não me envolvo nisso. Eu não vejo TV aberta, Globo, Record e essas outras aí, Bandeirante. Não vejo nada disso. Não ouço rádio de crime, quem matou, quem morreu. Eu só me alimento da palavra de Deus e da conversa que eu tenho com vocês social, que é muito pouca. E vejo algumas séries específicas, não todas, justamente para me resguardar. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós temos visto, porque muitos fakes têm sido soltados por aí pelo mundo para contaminar a sua mente. A Bíblia diz assim, ó, olha só o que está escrito lá em... que eu já estou 20 minutos falando as minhas próprias palavras, baseado na Bíblia, sem livro. Diz assim, ó, guarda o coração e a mente com vigilância. A Bíblia nos ensina que devemos vigiar e proteger nossos corações, né? Todos, mentes, pois tudo o que pensamos influencia nas nossas ações. Provérbios 4, 23. Vamos ver o que está escrito lá. Provérbios 4, 23. Amém? Você lembra daquele discurso que eu fiz? As más conversações corrompem os bons costumes. Ou seja, você acaba corrompendo o propósito de Deus em você quando você começa a ouvir as vozes externas daí de fora. Você fica perturbado, não dorme, não come,
não se alimenta, fica nervoso, com a mão suando, o pé suando, dá vertigem, zonzura, tonteira, desmaio, porque você está se enchendo de quê? Das emoções deste mundo. Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve, olha para mim, o que se deve guardar, guarda o seu coração. Só que as pessoas estão guardando o quê? Dinheiro, mágoa, dúvida, ressentimento, confusão, dissensões, facções, todas essas besterol todinho, sentimento de raiva, sentimento de ganância, mas ela não guarda o quê? E como que eu guardo o meu coração? Quando eu guardo a minha mente. Quando eu vou em um ambiente, porque eu estou sujeito a estar nos ambientes, amém? Quando eu percebo que o ambiente não é bom, o ambiente está surgindo, fugindo do meu controle, o que eu faço? Eu fujo dele, amém? A Bíblia diz que tinha um homem chamado José. Ele se tornou o governante de onde? Do Egito, não foi? O segundo homem na hierarquia do poder do Egito. A Bíblia diz que esse homem teve uma trajetória. Ele teve um sonho, ele teve um desejo, um propósito. Os irmãos ficaram com o que dele? Com raiva, com inveja, porque ele falou que ia dominar sobre os seus irmãos. E os irmãos pegou ele, jogou dentro de uma cisterna cheia de quê? De lama. Como Judá, a tribo que nós somos, dos caras de leão, que era Judá, ele entendeu que não seria bom matar o irmão. Então ele preferiu fazer o quê? Vender o irmão. Isso foi um propósito que Deus colocou em quê? Dentro de quem? Ai, Jesus, estou só? De Judá. Ele era o líder. Amém? Eles venderam o irmão. Aquilo ali era um propósito de quem? De Deus. Potifar comprou José. O único que viu as qualidades de José foi quem? Potifar. Potifar entregou a administração da casa dele. Era um homem muito rico, mas não tinha o quê? Organização. Amém? E José organizou toda a parte financeira de Potifar. José organizou toda a... Como é que está o nome? Era empregados? Eram os empregados, né? Os empregados de Potifar. A única coisa que ele não podia governar era quem? A mulher de Potifar. É a única coisa que ele não tinha poder. Só que Satanás sabia do propósito de quem? De Deus. Porque estava vindo aí uma grande tempestade, uma grande fome, ao qual nunca houve na face da terra. Até Jacó passou fome, se você não sabe, naquele dia. E José, ele teve o seu nome deflagrado, porque ele guardou a sua mente. A mulher de Potifar queria ter relação sexual com quem? Por que ela queria ter relação sexual com José? Porque José tinha a graça de... Ele tinha uma alma preciosa. Amém? Ela viu isso.
Então ela queria aquilo. Ela queria aquela energia. Ela queria aquela coisa gostosa que José tem. Você já viu uma pessoa cheia do Espírito Santo? É determinada, é pra frente, ela não retrocede em nada. Uma coisa que você vê que é difícil, você fala, meu Deus, é maluco, é doido. Mas ele tá lá insistindo naquilo. E muitas das vezes você também queria ter essa graça. Mas você pode, só você buscar ela. Então, ele foi o quê? Chamado de estrupador. A mulher dele falou que ele estrupou ela, tentou. E ele fugiu nu. E ele foi parar onde? Na prisão. Tudo era um propósito de Deus. E muitas das vezes você não quer seguir o trâmite do propósito. Você não quer seguir o trâmite do propósito. Você não quer passar pelo vale da sombra da morte. Você já quer tomar posse das vitórias. Não é? Acha que é fácil. Não é não. As pessoas, pastora Rose, elas olham para a nossa história e falam assim, pô, é mole tendo uma guerreira do lado, uma mulher de Deus do lado. Aí quem é que não vai conseguir fazer a obra de Deus? Mas você não sabe do trâmite. Você não sabe da trajetória de 20 anos. Você não sabe da trajetória de 25 anos. Você não sabe da trajetória de 30 anos, de 31 anos que vai fazer agora em abril. Você não sabe. Você só está vendo agora. E a Bíblia diz que Deus, ele foi empurrando cada vez mais José para aonde que ele queria, porque ele guardava a sua. Nem Moisés, o grande legislador de Deus, guardou naquele dia. Você vê, o camarada só deu 2 pancadas, perdeu tudo. Isso é normal, pessoal? Ele deu 2 pancadinhas, gente, ó. Nada a ver. Deus é muito radical, né, cara? Né, não. Quem está na frente de batalha não pode vacilar. Se vacilar, Deus arranca. E arranca mesmo, pessoal. Arranca mesmo. Não tem conversa. Por isso que nós temos que nos guardar. Nós não podemos ir em qualquer lugar. Nós não podemos estar indo em qualquer evento. Por quê? Porque nós estamos nos resguardando. Até para sair com vocês a gente pede direção a Deus. Vamos ali. Deus. Se Deus falar não vai, nós não vai. Tudo que nós faz, ou tudo que nós temos que fazer, tem que ser sobre a direção de quem? De Deus. Amém? Isso é depender 100% de Deus. Então a Bíblia diz que Deus empurrou ele para onde? Para a prisão. Chegando na prisão, o que aconteceu? Bom, ele ficou lá descansando, não foi? Ele mostrou o talento dele. E quem foi que viu o talento dele? O carcereiro. O carcereiro falou assim, José, dá aqui a chave de todos os presos da cadeia. E foi viver a vida dele. Porque José resolvia tudo. Tudo era um propósito de... Faraó entregou o que na mão de José? Quando ele deu o anel de sinete, a chave, a aliança. Aquele anel representa a aliança. Ela é a chave para o sucesso. Você quer ter sucesso? Tenha uma aliança com Deus. Gente, Deus sabe de tudo. Deus massacrou José, não massacrou? Mas vamos ver o resultado. Ele guardou a sua mente.
A Bíblia diz que ele revelou o sonho de quantas pessoas? Foi 2 ou 3? 2 pessoas. Padeiro e o copeiro, né? Padeiro, ele falou, tu vai morrer, cara. Batata. Passou o rodo no padeiro e o copeiro passou a servir a Deus, ao rei na presença dele. E José falou o que para ele? Lembra de mim quando estiver diante do rei. Tu lembrou? Tu lembrou? Tu lembrou de José? José continuou guardando o quê? A mente, fazendo o trabalho dele. Naquele dia, quem sonhou? Se você se ligar no que eu estou pregando, você vai ser abençoado e você vai conquistar o que você quer. Agora, se você não se ligar, você perde. Pelo amor de Deus, hein? Quero sem copo amanhã. A Bíblia diz que quem sonhou? O rei sonhou. E acordou naquela agonia. Rapaz, quem nunca teve um pesadelo? Tu nunca teve um pesadelo, não? E tu ficou querendo decifrar o pesadelo? Não. Mas o sonho dele não era normal. Quem foi que botou aquele sonho? Ele chamou todo o poderio espiritual dele. Chamou os magos, chamou os bruxos, chamou os feiticeiros, chamou os teólogos, tudo! E eles não conseguiram dar uma resposta. Quem estava servindo na hora? Aí Deus abriu o coração do copeiro e a mente do copeiro e falou, conheço um homem que está na cadeia. Ele falou que eu ia estar te servindo aqui e aconteceu. Ele falou que o padeiro ia morrer, o senhor matou. A Bíblia diz que na hora chamou. Presta atenção no que eu estou te explicando aqui, pessoal. É o que você quer e você também. Chamou na hora quem? José. Soluciona problemas. Você tem que aprender a resolver problemas. Não dar problema. Se você não resolve os problemas da obra de Deus, você não pode resolver problema de ninguém. Pegou a visão? Pegou a visão, Jenny? Pegou a visão, Thaís? Se você não resolve os problemas pequenininhos que tem aqui, como é que você vai resolver os problemas grandes? Não vai, pessoal. Você tem que ter esse discernimento. Guarde sua mente para essas coisas. Porque se você não guardar sua mente para essas coisas, o que vai acontecer? Você sempre vai ficar lutando pelo um bocadinho de migalha. Deus quer te dar o governo que Ele promete, mas você fica lutando por um bocado de migalha, um bocadinho de leitinho, um bocadinho de saláriozinho, mimimizinho, e Deus quer te dar algo muito maior do que tu possa imaginar. Aleluia, Deus. Eu creio, Pai. Guarde a sua mente, não haja com o coração. O coração vai querer aquilo na hora. Qual foi a proposta do Jacó e do irmão? Eu não, que me adianta esse direito de primogênito? Me dá aí esse bocado aí e pega pra você. Vai lá ver a vida do cara depois. Tem gente que tá correndo atrás disso aqui e Deus quer dar. Tenha paciência. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas. José estava fazendo o que na prisão? Trabalhando, cuidando
dos presos, dos necessitados, dos escravizados, orientando, dando uma palavra. A Bíblia não vai falar tudo isso, porque senão não haja a Bíblia, né? Como é que você vai ler tudo isso? Você tem que usar a sua mente. Para o quê? Para imaginar, para pensar. Isso é fé. Amém? Mas não está escrito isso, pastor. Isso é heresia. Heresia é o que tu está pensando. Você tem que imaginar. Amém? Aí, ele trabalhando, quem mandou chamar ele? Troca o quê? A veste da prisão. Bota o que nele? Uma sandália. Amém? E bota o que nele? Um anel. E eles serviu. Arrancaram a barba. Chegou na presença do rei. Todo como? Todo bonitão. Já não era mais aquele menino de 17 anos. Agora já era um homem. Amém? Amém. A espera dele foi quanto tempo, será? Ah, bastante. 20 anos, né? 20 aninhos. Eu acho que foi 20 anos. Acho que foi a espera que eu tive para lutar contigo. Ó, a Bíblia diz que quando ele revelou... E como é que o rei sabia que aquilo era verdade, pessoal? Ele não poderia ter inventado? Você sabe como é que o rei soube que era verdade? Porque o Espírito Santo testificou na mente do rei que era verdade. Quem é que vai falar na mente do rei por você? Deus. O Espírito Santo. Mas tu está agradando ele? Você está agradando ele, meu amigo? Você está sacrificando, está obedecendo? Como é que o teu nome vai ser falado se tu não obedece? Se tu não guarda a mente, fica criticando, falando merda. Posso falar merda? Não pode? Falando besteira. Falando do homem de Deus. Você só está pensando só no seu trabalho que você fez. O que passou? Tudo novo agora. Amém? É assim que funciona, meu amigo. Quando ele revelou, o rei logo jogou um colar, trocou veste, deu um anel, estava sentado no trono. Levanta, meu filho. O rei falou assim para ele assim, ó: eu só serei maior do que você quando eu tiver o quê? Sentado. Quando eu estiver em pé, nós somos iguais. Quem é maior aqui? Eu ou você? Você, porque você está sentado. Quem está servindo aqui? Eu ou você? Quem está servindo aqui? Eu ou você? Eu. Você está sendo honrado. Nós estamos servindo. Nós somos os seus servos. Amém? Quando eu sento, quem está em pé que me serve. O rei, Tá vendo, tios? ele não ficou preocupado com o poder que ele deu para quem? Para José. José vai me trair. José vai me bagunçar. Porque o Espírito Santo testificou no espírito dele que José tinha o espírito do Deus vivo. O que está sobre nós é o espírito do Deus vivo. Aleluia, Deus. Se ele fala para você esperar, espera. Não adianta você tentar acelerar o processo.
Exemplo nós temos. Paciência de 20 anos. Tu já quer converter o teu marido com 2 dias. Nem botando na máquina da transformação converte. Porque conversão precisa de tempo. Transformação precisa de tempo. Minha filha, você quando pega uma unha para fazer, você faz em 2 segundos? Não leva 1 horinha mais ou menos? Você para fazer uma trança, Jennifer, você faz em alguns segundos? 2 segundos? E você, meu filho, uma massagem? Você ainda está devendo a massagem do homem lá que não foi lá, né? É 2 segundos? É 1 hora, 1 hora e meia. Dependendo. Depende do problema clínico. Tem unha aí que você pega ela podre, né? Misericórdia. Tem cabeça aí que é cheia de piolho. Tem que arrancar os bichos ruins, né? Pra depois jogar as tranças. Senão fica tudo escorrendo nas tranças, né? Não é assim? Então é uma guerra. Correndo o risco de se contaminar, né? Então é uma guerra. Tudo na vida tem um processo. Você precisa guardar a mente. Quem tem mais desejo de te abençoar é Deus. Se ele pudesse, ele acelerava. Mas ele não pode acelerar porque ser humano é cumprir. Precisa passar pelo estágio normal para se converter. Você acha que esse ser que está aqui falando com você, ele precisou de quanto tempo para estar aqui? 30 anos. Ainda quebra a cabeça, né? Ainda dá mole. Se não é a esposa orientando, ou se não é eu orientando ela, que é vice-versa. É uma guerra, pessoal. É uma guerra. José se fez o quê? José se fez o quê? Governador. Qual foi a primeira coisa que José fez? Trabalhar. Ele começou a construir galpões para estocar os alimentos. Quem deu a direção para ele? Deus. Através do sonho de quem? Do faraó. Mas Deus falou alguma coisa para José que ia acontecer 7 anos de destruição e 7 anos de abundância? Falou? Pega a visão, povo santo. Pega a visão. Se você não se guardar, você vai viver 4 anos de miséria. Se você se guardar, 4 anos de prosperidade. De abundância. Pega. Não é o limite? Para quem está me entendendo? Não é um limite para um? Não é isso? Depois disso você é o quê? Parte para outro? Não é o governo, não é? Então fique esperto. Cuidado com o que você fala, porque as más conversações e sempre chega no ouvido daquele que você falou. Por mais que a pessoa até finge que não sabe, mas no dia que for o dia da tua vitória, o que acontece? Não vou abençoar, não vou dar. É ou não é? Faz uma coisa errada. É que nem o Paulo aí reclamou com a Rosa. Por que o pastor não me indicou para aquele trabalho? Estava perto? Estava perto? Ele não comentou comigo não, ele foi em casa. Pensou que ia ser para ele ou em vez de eu para outro. Amém? Você precisa estar perto para ser o quê? Lembrado. Com o homem é assim. Agora tá. Com Deus você não precisa, você está perto. Você tem que estar conectado com Deus. Porque qual é a maneira de você se conectar com Deus? E mente representa o quê? Mente representa o quê? Não, o santo não, o seu. O seu espírito. Amém? E se o seu espírito não se alimenta da palavra de Deus, talvez você ache que já sabe.
Ah, eu já sei. Você ia entender isso se não tivesse explicação de Deus? Eu ia entender isso? Falar que é para proteger a mente sem o Deus para falar o que significa, você ia conseguir entender? E bateu ou não bateu cada detalhe na mente de cada um de vocês? Aí ele diz aqui, ó: tudo que eu tenho que guardar, eu guardo o quê? O meu coração, porque dele procede o quê? As fontes da vida. Jesus, ele falou o quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham. Abundância representa o quê? Prosperidade. Jesus disse assim, ó, lá no livro de Eclesiastes: é dom de Deus que o homem coma e viva do bem do seu trabalho. Amém? Agora, para mim finalizar e entregar a reunião para a pastora Rose, lá no versículo Filipenses 4:7. Se você entende, você se liberta da ansiedade, você se liberta dos estresses. 4:7. Diz assim, ó: e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Você, quando tem paz, você compreende as circunstâncias do trâmite da vida. Guardará o quê? Os vossos corações e as vossas mentes em quem? Em Jesus Cristo. Viu? Agora, vamos lá em Romanos, para me finalizar. Romanos 12, versículo 2. Isso aqui é o versículo crucial, o versículo principal. Posso ler? Romanos 12, 1. Amém? Ainda não achei minha canetinha dessa aqui rosa. Estou usando a da Rosa. Falaram que ia trazer uma para mim até hoje. Um mês de esquecimento. Esse é o pastor que Deus deu para vocês. Vamos lá? Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o quê? O seu corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, viu? Por isso que você tem que, quando vir na igreja, você tem que vir o quê? Feliz. Quando você é a responsável da reunião, tem que estar feliz. Na hora da pregação pode sentar, não vejo problema nenhum nisso não. Mas quando chegou na hora da oferta, chegou na hora de cuidar de alguém, você é a responsável de o quê? É o teu corpo santo e agradável. Não é só a Deus que tem que se agradar de você, eu tenho que me agradar de você. Se eu não me agrado de você, você fica pra trás. Você está entendendo? Então tem que ser santo. Na hora, quando você ungir as pessoas aqui, você tem que ungir, meu Deus, prospera, abençoa. Chegou aqui para poder apresentar a reunião, meu Deus, traga o teu povo, traga as pessoas, amarra o espírito que está impedindo de elas chegar com amor, com prazer. Amém? Com prazer. É uma responsabilidade que Deus deu para
cada um de nós. Amém? Eu não falei que em 2025 eu ia começar a reunião que hora? 7 horas. É uma responsabilidade. Se eu quero mais de Deus, eu tenho que começar a ter o quê? Compromisso. Amém? É assim que funciona, pessoal. Você precisa ser santo e agradável. Ó, portanto, irmão, apresenta pela misericórdia de Deus, peço que ofereça o seu corpo como sacrifício vivo. Pô, eu nem almocei ainda, pastor. Mas eu tô o quê? Tô na fé. Quando você segurar a sacolinha para a pessoa colocar a oferta, você tem que crer que Deus vai abençoar a vida dela. E não é só você pegar a sacolinha, colocar aqui, mas não colocar a sua oferta também. Você tem que também aprender a ser ofertante. Se você não... O que José estava fazendo na cadeia? Trabalhando. Não na oferta dele. E José se transformou em quem? Hã? Você não vê. Eu não vejo o que você faz no seu secreto. Mas Deus vê. Se você está fazendo o que é certo, Deus está vendo. E às vezes você pensa que ninguém está vendo você. Aí Deus vai e usa o pastor para pregar tudo o que você estava fazendo, a oração que você estava fazendo, o propósito que você estava fazendo. Para você falar, caramba, Deus me viu. Isso não é bom? Não anima a gente? Não é? Eu que nem a gente fizemos o batismo de vocês. Aí chegamos lá, era o batismo também lá. Lembra? Quando a gente foi quarta-feira? E a gente não sabia. Eu não sabia. Porque eu não vejo. Eu não sigo a diretriz. Eu sigo o nosso propósito. E é assim que Deus faz. Você precisa entender isto. José, ele entendeu porque ele estava conectado com Deus em espírito. Quando você está conectado com o que? O coração, você só pensa em você. Mas quando você está conectado em espírito, Deus, ele faz os céus se abrir para você. Quando você dá a sua melhor oferta, ó, eu estou dando a minha melhor oferta. Eu poderia terminar isso aqui com 20 minutos. Ia ser uma reunião, não ia ser? 15 minutos, não ia ser? Mas eu só paro de te dar o azeite quando o azeite o quê? Para. Deus, ele travou aqui no espírito. Eu não tenho mais nada e eu já sei que não tenho mais. Se eu insistir, eu vou começar a falar o quê? Bobeira. Amém? Aí ele diz aí, ó, como sacrifício vivo, santo, separado e agradável a Deus. Este é o culto racional, ou seja, inteligente. José apresentou para Deus um culto racional. Amém? Culto racional de vocês. 2. E não vive conforme o quê? Os padrões do mundo. Qual é o padrão do mundo? Os padrões do seu coração. Os padrões dos seus desejos malignos, os padrões das suas vontades próprias. Vive os padrões da minha vontade, que você vai ser grande, que você vai ter felicidade, prazer. Primeiro lugar é quem? Deus, depois eu. Primeiro Deus, depois eu. Primeiro Deus, depois eu. Se eu enxergo desta maneira, tudo funciona. Amém? Joaquim estava onde? Na cadeia, não estava? Quem tirou... Estou falando de Joaquim agora. Quem tirou Joaquim da cadeia? O rei da Babilônia.
Lônia. E botou ele sentado aonde? Cadeira de honra. E deu uma pensão diária, ou seja, mensal, anual, não interessa, não importa. E ficou diante dos grandes. Amém? Quem poderia lembrar de Joaquim na cadeia? No cárcere? Quem poderia lembrar de José no cárcere? Quem poderia lembrar de Noé dentro daquela arca fedorenta, cheiro de cocô, né? 40 dias de animal cagando, né? Pode falar isso? Pode. Então, Deus falou, já pode sair. Ele abriu e fez o que com Deus? Uma aliança. Faça uma aliança com Deus. Fala para Ele que você vai ser fiel a Ele. Fala para Ele que você não vai pecar mais contra Ele. Vai ser difícil. Porque no início você vai cair e vai levantar. Vai cair e vai o quê? Levantar. Vai pecar e vai levantar. Mas vai chegar uma hora que você já não vai mais o quê? Cair. A Bíblia diz que ele lançou o corvo e o corvo voltou. Ele lançou o corvo de novo e o corvo voltou. Ele lançou e o corvo não voltou mais. Porque o corvo é o que comia o quê? Carniça. Quando ele lançou a pomba, que representa o Espírito Santo, ela voltou. Quando ele lançou a pomba, ela voltou com um galho de quê? Oliveira, que representa o Espírito Santo. Amém? Você tem que estar tentando. Você não pode desistir. É segunda, é domingo, é terça, é fazer meus compromissos. E Deus, Ele está me observando. E Deus, Ele vai exaltar você. Ninguém é honrado se não tiver o quê? Sacrifício, pessoal. Amém? Aí ele diz aí, ó. Padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da vossa mente. Entendimento é mente. Para que possa experimentar, olha só, experimentar qual é a boa, agradável e perfeita de Deus. Agrada-te do Senhor teu Deus e Ele vai fazer o quê? Vai realizar tudo o que você quer. Tudo! Materialmente, sentimentalmente. Esqueci de falar. José saiu da cadeia e foi dado para ele uma esposa. Ele passou a governar, mas do lado de uma esposa. Lê lá a história lá que você vai entender. E era filha do sacerdote. Amém? Até que o Espírito Santo me usou.